Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? É isso, pessoal. Espero vocês no treinamento Viver de YouTube. Até mais! Depois eu meio que fui acostumando, né? Mas isso que você tá falando é muito louco, porque esse lance de conseguir olhar o que tá acontecendo e falar assim, ou ressignifico, ou fudeu, eu vou embora e desisto de tudo, sei lá, largo isso aqui, né? Exatamente. E você conseguiu dar uma viradinha de chave ali na cabeça mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas, Kátia, elas têm essa pegada de... obviamente que o ambiente influencia em muitas coisas e tudo mais, mas ela é de culpar tudo é culpa do ambiente e das pessoas, tá ligado? Tipo, só que se for 100% assim, você também nunca sai de onde você tá. É muito complicado porque a gente tem uma tendência sempre a culpar os outros, né? Então a responsabilidade nunca tá em mim, sempre tá em alguma outra coisa. Tipo, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, não, você vai pra Espanha, sabe? Foi uma escolha minha. Se eu fiz essa escolha, depois eu tenho que arcar com as consequências dessa escolha. Quando a gente traz pro relacionamento, por exemplo, a mesma coisa, né? Você se enfia num relacionamento bosta. De quem que é a culpa? É do outro cara que colocou uma arma na sua cabeça e falou, não, você vai entrar no relacionamento comigo? Lógico que não, porque você se enfiou naquele relacionamento, né? Então, tudo na nossa vida a gente tem uma parcela de responsabilidade, não tem pra onde fugir. Ô, Kátia, isso é muito legal você tocar nesse assunto logo de cara, que a gente já começa daquele jeitão, porque a maioria das mulheres que eu vejo responder vídeo desse tipo quando a gente posta algo parecido e tudo mais, elas reclamam que a gente, que eu digo o pessoal que vem aqui, sempre tá falando, no ponto de vista delas, que tá falando que a culpa é da mulher. Ela entrou num relacionamento bosta, aí fica falando, não, mas a culpa não é nossa, tal. A justificativa é sempre que o homem que muda, que o homem começou sendo um príncipe encantado, maravilhoso, e depois ele se mostrou um lixo lá na frente, tá ligado? O que você pensa sobre isso? Porque assim, eu também acredito que mesmo a pessoa sendo aquele príncipe encantado, ela também deixa uns rastros ali assim que você não quer enxergar em alguns pontos. Assim, uma pessoa, pra mim isso é balela, assim. Por que é balela, né? Não é que a culpa é da mulher, é porque a culpa também é do homem. Se o cara entra num relacionamento bosta e depois vem reclamar isso pra mim, a culpa também é dele, sabe? Concordo. Só que qual que é a questão? A gente acha não, porque no começo ele era um príncipe encantado ou ela era uma super princesa, e aí ao longo do tempo eu fui ver que ela era doida. Ao longo do tempo eu fui ver que ela era maluca, ciumenta, ou ao longo do tempo eu fui ver que ele era um cara tóxico. Não é ao longo do tempo, sabe? A gente começa a se relacionar com uma pessoa que é a mesma do final do relacionamento. Só que, quando a gente tá no começo do relacionamento, quando a gente tá apaixonado, a gente sabe que a gente fica meio idiota, né? Idiota cientificamente falando, com um monte de hormônio, os nossos neurônios dão uma mexida, sabe? Então, a gente tende a ignorar as coisas que mostram pra gente no começo. Aí, eu olho pra aquilo e eu falo assim, tá, eu não gostei dessa atitude dele, mas eu vou relevar, porque eu acho que tem alguma chance dele mudar. Aí, passa 5 anos, você com aquela pessoa, a pessoa não vai mudar, porque ela é daquele jeito, você conheceu ela daquele jeito, e aí no final de 5 anos você termina com a justificativa de que ela tinha aquele comportamento. Pô, mas ela tinha aquele comportamento desde o começo, entende? Então não tem como nem você usar isso como justificativa pra finalizar um relacionamento, por exemplo. Não é que ao longo do tempo você muda. De fato, ao longo do tempo você entra, por exemplo, na zona de conforto, né? Então, às vezes você tá num relacionamento, no começo você super cuida da sua aparência e tal, você cuida de você, e aí ao longo do tempo você vai deixando isso um pouco de lado, porque você vai entrando na zona de conforto. Isso acontece. Sim. Só que aí cabe a pessoa do outro lado falar assim, cara, ou você melhora ou a gente termina. Certo. Puta, eu já me vi nesse estágio, igual você tá falando, da pessoa tá dando sinais, e aí, o que você falou é exatamente o que acontece, não é porque foi só comigo, é porque eu já vi diversas pessoas também. Você fala assim, não, ela tá fazendo isso, mas é porque tá no começo do relacionamento, ela ainda não entrou no frame, assim, da relação. Quando ela entender que a gente tá mesmo sério, ela vai mudar isso, vai mudar aquilo. Só que assim, eu até entendo que isso possa existir bem no comecinho ali, tá ligado? Só que por isso que tem que ter um tempo teste, vamos dizer assim, uns 3 meses que você tá conhecendo a pessoa. Só que se passou por 3, 6 meses, até menos, a pessoa não deu uma mudadinha ali no sentido do comportamento de solteira, vamos dizer assim, porra, aí, ou do comportamento tóxico, vamos dizer assim, aí você esquece, cara. Eu acho. Também, eu concordo. E também vem muito de experiências passadas, né? Então, por exemplo, às vezes tem mulher que gosta de falar assim, ah, não, porque eu não gosto de saber
saber do passado do cara. Cara, a melhor forma de você saber como que potencialmente ele vai te tratar é você sabendo do passado dele, sabe? Se você olha pro passado do cara, ele tratou mal todas as ex-namoradas dele, qual é a chance dele te tratar bem agora? Só que as pessoas não têm controle emocional pra lidar com o passado das outras, e aí prefere esconder isso. Sendo que se a gente descobrisse, ia ser muito mais fácil. O Kátia, você tocou nesse lance do passado, é sempre um assunto que vem à mesa, você sabe disso, né? E você enxerga a diferença de sexos, assim, por exemplo, homem e mulher com relação ao passado? Vou deixar mais bonito minha pergunta, que eu fui fazer uma picotada. Porque a gente se entende, mas eu quero deixar mais entendível pro pessoal. Tem diferença, tipo assim, do passado do homem pro passado da mulher? Um tem mais peso do que o outro? Tipo, a mulher que fez, entre aspas, muitas coisas consideradas ruins ou de atitudes de sei lá, não sei... Vulgar, sei lá. Isso, e o cara também tem mais peso pra um do que pro outro, no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista não deveria ter, mas tem. Sabe? A gente sabe que tem. Perfeito, eu concordo com essa afirmação que você fez agora. Então, por exemplo, pra mulher sempre vai ter mais peso o passado dela. E aí, visando isso, a gente tem duas opções, né? Ou a gente se vitimiza, como sempre, e fala assim, não, porque as pessoas não podem me julgar pelo meu passado. Ou a gente entende que o mundo é assim. O mundo, ele não vai mudar porque a gente quer que ele mude. Ele é assim, sabe? Então, ou eu uso isso ao meu favor, ou eu me vitimizo. Eu sempre vou preferir usar o que eu posso a meu favor. Então, entende que toda ação sua vai ter uma reação. Se você se relaciona com vários caras no passado, isso vai tornar um pré-julgar. As pessoas vão te pré-julgar por causa disso. Não que elas estejam certas ou erradas, mas elas vão te pré-julgar. E isso vai fazer com que talvez você perca oportunidades, ou talvez você não seja levado a sério. E por aí vai. Porque você passa a mensagem de que você não é tão seletiva, digamos assim. Verdade. Olha, você falou de uma maneira tão bonita, velho. De verdade. Porque eu já acabei usando palavras erradas assim, me prejudiquei, me compliquei, mas falando a mesma coisa que você falou, só que sem querer pra caralho. E você falou, você me corrigiu bem. Obrigado, cara. Por isso que eu trouxe você aqui hoje, né, bebezinho? Pra corrigir meus erros. Pra falar do jeito certo. E o passado do homem, eu acredito que é importante, assim, mas infelizmente as mulheres, elas não se posicionam tanto dando essa importância pro passado do cara. Então eu falo por experiência própria. Por exemplo, um ex-namorado meu já falou que traiu todas as 7 ex-namoradas, traiu todas elas, entende? Tá. E aí, eu ouvindo essa mensagem, tipo, Kátia, eu traí todas as minhas ex-namoradas. O que eu tinha que ter feito? Tchau. Só que a mulher, como ela quer sempre mudar o cara, ela deixa de se posicionar perante ao passado do cara e permite com que ele haja da mesma forma com ela, ao invés de se retirar daquilo. Então, na minha opinião, o passado do homem também tem muita importância. Talvez não passe essa mensagem de que ele não é tão seletivo, porque essa mensagem é, lógico, um pouco mais das mulheres, mas passa talvez a mensagem de como que ele vai tratar com quem ele tá hoje, por exemplo. Cara,